O vídeo de hoje é para você que está precisando dar uma enxugada no orçamento, está precisando reduzir custos, equilibrar a balança financeira, está precisando conquistar um objetivo, talvez uma viagem, trocar de carro, comprar uma casa. Esse é o vídeo para você porque eu vou te ensinar a como gastar de forma inteligente. Sim, porque existe a forma inteligente e a forma burra de gastar dinheiro. A forma inteligente é onde você consegue organizar o seu orçamento, organizar o dinheiro que entra, organizar as suas despesas e fazer sobrar dinheiro todos os meses. E a forma burra é você gastar onde coisas que não fazem sentido para você, que não vão te levar para o objetivo que você deseja, você ficar todos os meses gastando dinheiro e correndo atrás de dinheiro para tentar cobrir os furos, cobrir as suas contas. Então nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como você gastar de forma inteligente. Você chegou agora aqui no canal e ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Marlon Avis, sou economista e consultor de investimento. Investidor há mais de 15 anos investindo aqui no Brasil e no exterior também. E eu vou te ajudar agora a como você controlar as suas finanças e gastar de forma inteligente. Vamos lá, eu vou aqui para a tela do meu iPad para a gente entender um pouquinho melhor isso aí. E a primeira coisa que você tem que se perguntar quando você olha para suas despesas é quanto que eu devo gastar. Então, a primeira pergunta que a gente vai se fazer é quanto gastar? Quanto é que eu devo gastar da minha renda? Será que faz sentido eu economizar todo o dinheiro? E eu vou te dizer, muitas pessoas entram numa fase de conquistar um objetivo financeiro, de investir, e elas querem parar de gastar tudo, enxugar todo o orçamento somente para conquistar um objetivo financeiro. E a maioria das pessoas se frustram exatamente por causa disso. Você não deve enxugar todo o seu orçamento e deixar de viver. A vida está correndo, então não é deixar de fazer tudo o que você quer fazer, mas sim saber equilibrar a balança. Então eu gosto sempre de a gente colocar aqui, né? Imagina que essa daqui seja a sua renda, né? Então esse verdinho aqui é toda a sua renda. Bom, cara, quanto é que eu devo gastar da minha renda, né? Tem muita gente que vai lá e fala assim, bom, agora eu vou economizar tudo, então vou gastar somente 30% da minha renda. Então o que acontece com esse sujeito? Ele começa, né, nessa fase de empolgação a reduzir os custos, reduzir tudo e enxugar de fato o orçamento, né? 30, às vezes não é 30, mas às vezes é 50% da renda, né? Vou começar a gastar somente 50% da minha renda. Vou viver com 50%, o restante eu vou investir. O restante eu vou destinar esse recurso para conquistar algum objetivo financeiro. E essa frustração logo chega, porque a pessoa não consegue sustentar isso por muito tempo. São muitas privações. E tem um outro cara, né, que também faz o seguinte. Cara, não tô nem aí, eu vou gastar tudo, 100%. Vamos lá, vamos torrar e vamos aproveitar a vida. E eu acredito que dentro de finanças pessoais, assim como na vida, é uma questão de equilíbrio. Não é 8 nem 80, e sim como você equilibra essa balança. Então, quando você está começando a sua carreira, a sua vida, existem muitos custos que são custos básicos, custos essenciais, que eles vão tomar boa parte da sua renda, porque talvez a sua renda ainda ela é pequena. Mas, com o passar dos anos, essa renda vai crescer e esses custos vão representar cada vez menos. Então, o que eu aconselho as pessoas a fazerem, né? Primeiro ponto, se você tá pensando em reservar parte do que você vai investir, então faz o seguinte, começa com esse princípio, tá? Então, vou gastar 70% da minha renda e os outros 30% eu vou investir. Ah, Marlon, eu moro com meus pais, eu consigo economizar um pouquinho mais, vou gastar 80% da minha renda. Tá tudo bem? Tudo bem, não tem problema. Mas não enxugue demais isso. Você precisa de uma grana para você viver também. Então aqui dentro desse 70%, tá todas as suas despesas fixas, as suas contas de água, luz, energia, supermercado. Coloque tudo isso dentro desse pacote. Ah, Marlon, eu não consigo economizar 30%, 20%, eu consigo economizar 10% da minha renda. Tudo bem, comece com os 10%, comece com os 5%, mas crie o hábito
de você economizar, poupar todos os meses e começar a investir, começar a buscar um objetivo financeiro para sua vida, para você buscar crescer. E com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Essa renda aqui, ela vai começar a ficar cada vez maior. E quando essa renda ficar cada vez maior, aí sim você vai começar, mesmo que você aumente um pouquinho lá, ó, as suas despesas, mas mesmo assim elas vão representar aqui, talvez não mais 70%, talvez elas vão representar 60% da sua renda. Opa, e aí começou a sobrar 40%. Então essa é a primeira forma, você equilibrar a balança, tá? Entre 10, 20, 30% de economia todos os meses já vai te trazer um ótimo resultado. E pega esse recurso, destina para um objetivo financeiro. Se você está começando, está com uma renda baixa ainda, procura conhecimento, vai buscar entender um pouco mais, se especialize na sua profissão, se especialize no seu trabalho para que você cresça a sua renda. Você precisa focar no seu trabalho para crescer o seu nível de renda e aí sim você começar a economizar cada vez mais. O percentual da despesa vai ser cada vez menor sobre a sua renda, mesmo que você gastando mais. Beleza? Fechou. Então, o primeiro ponto, quanto gastar? Quanto é que eu devo gastar? Entendemos essa parte, agora a gente vai para o segundo ponto. O segundo ponto que eu quero tratar aqui é quais gastos. Então, vamos lá. Quais gastos eu devo cortar? Quero que você se faça essa pergunta. E aqui nesse ponto você vai começar a olhar para as suas despesas e ver o que faz sentido para você, o que está te trazendo de benefício aquela despesa e quais são as despesas mais relevantes. Quando eu falo de despesas mais relevantes, é porque você já deve ter visto um monte de conselhos de gente falando para você enxugar o orçamento e cortar o cafezinho, cortar o seu lanche que você pede ali. E não é nada disso, gente. Você precisa olhar o seguinte, vamos lá. Olha para as suas despesas e comece a entender qual é o teu gasto. De repente você vai ter um gasto aqui com moradia. Então, moradia. Quanto é que eu gasto com moradia? Sei, vou lá. 700 dinheiros, tá? Depois você vai olhar lá e ver qual é o teu gasto com alimentação. Ah, quanto é que eu gasto com alimentação? Alimentação. De repente, 800 dinheiros. Estou dando números fictícios aqui para você. E aí você vai olhar lá também, você tem que cortar o seu cafezinho. Mas seu cafezinho está aqui, ó. Esse é o cafezinho. Aí o teu cafezinho lá custa 100 dinheiros. E aí você tem uma conta aqui, enorme, né, de botar lá financiamento. Sei lá, você está com 1.200 de um financiamento que você fez. Então faz sentido você olhar para a sua despesa e começar a querer cortar o seu café? Não faz sentido, porque não é isso que está representando o grosso da sua despesa. Você tem que começar a olhar para as contas que são de fato relevantes dentro das suas despesas. Pô, que financiamento que é esse? 1.200 dinheiro. Aqui talvez eu tenha a oportunidade de cortar, eu tenho a oportunidade de pegar esse financiamento, levar, discutir com outro banco e talvez reduzir esse financiamento para talvez aqui 900? Será que isso é possível? Essa redução de 900 você está tirando 300 dinheiros aqui da conta. Então não é o teu cafezinho que você tem que cortar e parar de você comer um lanche 1, 2 vezes por mês, né? A não ser que você a tua curva de cafezinho aqui ou tua curva de lanche tá lá em 1.500. Pô, então peraí, então tá na hora de a gente rever essa conta, porque essa conta é muito representativa. Tô comendo lanche todo dia. Será que se eu comer lanche 1, 2 vezes por semana, será que eu não consigo reduzir essa conta aqui? De repente eu puxo de 1.500, puxo para 1.000? Já são 500 a menos?
Já começou a sobrar dinheiro dentro do seu orçamento. Então é esse exercício que você precisa fazer de olhar para as suas despesas e ver quais despesas são mais relevantes, e é em cima dessas despesas relevantes que você vai começar a atacar, a enxugar o seu orçamento. Beleza? E aí, nós temos um terceiro ponto, tá? Vamos limpar essa parte aqui. Temos um terceiro ponto para a gente falar, que é, ok, eu já entendi que eu preciso de um orçamento, preciso organizar minhas despesas, já olhei para as minhas despesas e vi quais despesas são relevantes, mas aí eu começo a cortar as despesas que são mais relevantes. Tem um ponto importante para você olhar. E esse ponto importante é seus gastos versus os benefícios desses gastos. Quer um exemplo? De repente, você vai olhar para suas despesas, você tem as suas despesas lá, de moradia, né? De alimentação, e aí você tem uma despesa bem relevante lá, que é a educação. Está lá dentro das suas despesas. Educação. Você vai cortar a escola das crianças? Você vai cortar o seu investimento em educação? Até porque educação não é uma despesa, não é um gasto, é um investimento. Então você começa a olhar para as suas despesas e olhar quais são os benefícios que essa despesa está me trazendo. Cuidado para não se enganar. Cuidado para não olhar lá para o seu lanchinho e falar, essa despesa me deixa feliz, essa despesa me acalma. Será que isso é realmente um benefício? Você tem que tomar cuidado com isso. Cuidado, olha para suas despesas e vê quais são as relevantes. Beleza, dessas que são relevantes, vou atacar. Quais despesas me trazem benefícios? Quais despesas não me trazem benefício? Às vezes você está lá com uma despesa que são assinaturas de streaming. Assinaturas de streaming. E você nem sequer para assistir isso aqui. E aí você está gastando lá trezentão com um monte de assinatura. Já assinou Netflix, assinou Amazon, assinou HBO, assinou tudo que tem para assinar, a Disney. E tem um monte de despesa aqui. Um monte de despesa que está sugando o seu dinheiro e jogando o dinheiro no lixo. Só jogando dinheiro no lixo. Outra despesa é gasto com juros. Juros. Ah, Marlon, mas juros da onde? De um monte de boletinho que você não paga em dia, atrasa, vai pagando depois e aí você vai pagando lá. 5, 10, paga uma multinha maior, paga 80. Aí você foi olhar lá no final do mês, você somou tudo lá, foi 95 conto que você jogou fora, você literalmente rasgou o dinheiro só porque você não se organizou para pagar suas contas em dia. Então, começa a olhar para os gastos que são relevantes, começa a olhar para os gastos que de fato te trazem benefícios e começa a olhar para os gastos que estão tirando o dinheiro do seu bolso. É isso que você precisa começar a olhar. Se você seguir esses 3 passos, se você começar a partir de agora fazer um orçamento e definir dentro desse orçamento qual percentual você da sua renda você vai gastar e qual percentual da sua renda você vai investir, já é o primeiro caminho. Definir o orçamento, você vai olhar para suas despesas e começar a entender quais são as despesas mais relevantes. Aonde eu tenho oportunidade de reduzir dinheiro e colocar dinheiro no meu bolso. Segundo passo. E o terceiro passo, olhar para cada uma das despesas e entender quais despesas estão me trazendo benefícios e quais despesas, de repente, eu só estou gastando dinheiro e não estou aproveitando nada. Não me traz benefício nenhum. Coloque esses 3 passos em prática que eu tenho certeza que dentro de 1 ano, 2 anos, você vai ter mudado drasticamente o seu padrão de vida.
drasticamente o seu padrão de vida. Até porque você vai começar a ter dinheiro sobrando. Você vai começar a poder pegar esse dinheiro e começar a investir em você. Pegar esse dinheiro e investir em educação, pegar esse dinheiro e se profissionalizar. Se profissionalizar vai te trazer um aumento do nível de renda. E isso começa a se tornar um ciclo benéfico para você. Porque hoje você está gastando dinheiro, você tá trabalhando, fazendo dinheiro, recebendo dinheiro e gastando todo o dinheiro, vai tudo embora, você chega ao final do mês sem um puto no bolso. Eu sei. Eu sei que isso acontece aí. Eu já passei por isso. Eu já ganhei muito dinheiro por mês e ia tudo fora. Tudo fora. Então não é o padrão de vida. Tem gente que ganha pouco e é extremamente organizado e consegue fazer sobrar dinheiro. Tem gente que ganha muito e é extremamente desorganizado e não consegue fazer sobrar R$1. E além do mais, se endivida. Então esse é o ponto de reflexão. Coloque isso em prática que eu tenho certeza que isso vai te ajudar. E se ficou alguma dúvida, coloca para mim aqui nos comentários que eu vou te responder e vou te ajudar. E a hora que você mudar esse teu padrão de vida, você volta aqui nesse vídeo, coloca nos comentários aqui embaixo. Coloquei, testei e deu certo. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que essas 3 dicas tenham te ajudado e que agora você sabe exatamente como olhar para o seu orçamento e como você gastar de forma inteligente. Até a próxima!